quando que foi esse lance de enxergar isso na sua vida? Porque, cara, você fez tudo isso que você já falou, hoje tá estourado na internet aí, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Mas quando que você realmente enxergou isso? Você já vem de uma família de religiosidade, né? Mas quando que você enxergou que, cara, que isso que regisse a sua vida, você realmente encontraria o que você procurava? Quando que foi Eu digo esse... que o Deus que eu não conhecia, eu passei a conhecer após uma crise. Porque a gente vive cercado de religião e religiosidade e você acha que fazer aquilo é o que te torna alguém de Deus. Aí você se limita muito e limita muito Deus na sua vida. Então eu cheguei em um momento da minha vida que eu perdi muito, eu fui exposto, não foi um momento legal, foi um momento terrível. E eu só tinha um recurso, eu e uma Bíblia. Eu não tinha mais pessoas, eu tinha até acanhamento e vergonha de chegar até elas, porque foi aquele momento que a vida da gente tem assim um furacão, Sim, e o furacão todo quem causou foi você, sim, porque você acha que tais práticas e tal caminho e tal isso, tal aquilo é o suficiente, e não é. Como tem gente que está iludida, achando que o que está fazendo as torna de Deus e as aproxima de Deus quando as distanciei muito de Deus. E eu percebi que eu estava tão distante dele. E quando esse furacão veio assim na minha vida, eu literalmente parei, sabe? sim. E nisso que eu parei, eu falei, vamos lá, a gente tem que refazer algumas coisas, porque tem muita coisa fora de lugar. E nisso de refazer as coisas, eu comecei a perceber que a minha mente não funcionava centrada pelo meu espírito. A minha mente era totalmente emocional. Que assim, a ordem das coisas nunca vai ser eu tenho que mudar o que eu faço. Porque tudo que eu faço é fruto do que eu penso. Né? Tudo que eu faço é fruto do que eu penso. Tudo que eu faço é fruto do que eu penso. O que eu tô falando muito, Rafael? Não, não. Fala logo aqui. Eu, hein? Eu comecei a perceber que os meus pensamentos não condiziam com o que eu queria alcançar. Se você não pensa o que você quer alcançar, você nunca alcança. As pessoas querem focar a mudança no que elas fazem. Nunca mude o que você faz sem antes mudar o que você pensa. Porque a ordem é eu penso, eu sinto, eu faço. Ah, vou mudar, agora eu vou comer diferente. Se eu não mudar o meu pensamento acerca do que eu como, vou ser mal sucedido do mesmo jeito. Sim. Então eu comecei a ver que o meu pensamento estava todo literalmente comprometido, bichado, ruim. Sim. E eu comecei a refazer a minha mente. E passei a ter uma mente que chama de mente de Cristo, que é o top do top do top dos caras que já existiu na face da Terra e que existe até hoje. Sim. E ajustando a minha mente à mente de Cristo, cara, eu fui começando a deixar de lado muita bobagem que eu vivia, muita bobagem que eu me abracei, que eu achei que aquilo era a melhor coisa da minha vida e não era. Pelo contrário, não ter mais isso é que está sendo a melhor coisa da minha vida. Entendeu? Porque aí, em primeiro lugar, vieram as questões espirituais. E, cara, tudo passou a ser acrescentado. Inclusive, o meu grande propósito, que é tornar as pessoas conhecedoras do que é ser alguém espiritual. Isso, para mim, é o grande propósito da minha vida. Tornar as pessoas conhecedoras do que é ser alguém espiritual. Uma vez que elas sabem disso, elas vão ter uma vida de sucesso. E o engraçado é que a gente sempre escuta, né, principalmente de alguns testemunhos relacionados a espiritual, a fé e etc, é que a gente normalmente alcança esse patamar, tem essa consciência depois normalmente de uma tempestade, né? Ah, tive que ser muito humilhado, meu irmão. Isso como eu posso dizer, é muito louco, porque a maioria das pessoas acontece isso, né? Que ela se vê em um momento realmente de uma baita tribulação, você fala, cara, aí você realmente conhece, Deus entra na sua vida, né? Você fala, meu, faz isso aqui. Como pegar sua mão, filho? Tá bom, já foi, já correu, já se machucou, já fez tudo. Cara, vamos pegar na minha mão. Porque destaco que o momento de tribulação produz um sentimento. Nós temos alguns sentimentos básicos: raiva, nojo, alegria, assim vai. Mas o momento de tribulação produz um sentimento que é essencial pra gente. Não é legal.
Mas ele é essencial, porque ele nos leva a momentos como esse. A tribulação produz em nós tristeza. Sim. E a tristeza faz de nós pessoas reflexivas. Você triste se torna reflexivo. E é nessa hora que Deus consegue ter acesso a gente. Opa, é isso mesmo não. Aquilo de necessário. Pra que aquilo outro? Aí nessa hora as coisas acontecem. Por isso que muitas vezes a gente perde pra ganhar. E quando ganha, ganha o dobro.